Vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 4. Hebreus 6, a partir do verso 4, diz o seguinte: porque é impossível renovar novamente para o arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos diante da sua palavra, te pedimos que o Senhor nos conduza, nos dê ouvidos para ouvir, não nos faça negligentes à sua voz, para que a gente possa aprender mais sobre a obra desse sumo sacerdote que é Cristo Jesus e possamos ser levados à perfeição por meio dos seus méritos. É o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. 2005 foi lançado um filme aqui no Brasil que o nome dele ficou Penetras Bons de Bico. Vocês lembram desse filme? Dois amigos, que Ronaldo riu ali, ele lembra? Dois amigos que eram uma espécie de advogado, mediador de conflitos entre casais que estavam se divorciando, e eles tinham um hobby: ir a festas de casamento sem serem convidados. Eles iam bem vestidos, pegavam o microfone, faziam declarações para os noivos, mas ninguém sabia quem eles eram. Eu me lembro nesse filme, 2015, quem tinha 15, 16 anos, era a minha idade na época, ele fez a cabeça das pessoas colocando um desafio para a gente, que era ser penetrar. A gente agora tinha um desafio que era também estar em festas, em ocasiões que nós não tínhamos sido convidados e conseguirmos fazer como eles faziam tão bem aquilo. E na igreja, meus irmãos, também acontece isso. Tem muito penetra na igreja. Tem muita gente aqui que parece que foi convidado, está com a roupa certa, tem o linguajar, prova das bênçãos que é esse noivado aqui com o cordeiro, mas ninguém sabe quem os chamou, ninguém sabe de onde eles vieram, não são amigos do noivo. E o texto de hoje fala exatamente sobre isso. Há uns que dizem que essa é uma das passagens mais difíceis da Escritura, das advertências mais duras da palavra de Deus. Então você se segure aí no banco e me acompanhe para a gente tentar entender um pouco sobre o contexto dessa passagem. Ela está inserida num bloco bem maior do que ela, que começa no capítulo 5, no versículo 11. Olha aí na sua Bíblia. O autor dos Hebreus estava falando sobre o ministério do sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Jesus como sumo sacerdote, no capítulo 3, no capítulo 4, e aí ele interrompe no capítulo 5, e aí ele começa nesse capítulo 5, versículo 11, dizendo: olha, acerca desse ministério do sumo sacerdote, eu tinha muitas coisas para falar para vocês, mas aí ele faz um parênteses, ele estabelece uma dobradiça aqui, porque o que ele vai falar do 5:11 até o 6:12, 13, é esse grande bloco que vai preparar os ouvintes para ele voltar a falar sobre o sacerdócio de Cristo. E essa sessão, então, ela é uma transição que ele só faz uma pausa para advertir os leitores. Hebreus tem 5 grandes advertências: capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, aqui no capítulo 5, 6, depois no capítulo 10, 12, advertências durante a argumentação do autor da epístola, que está mostrando a superioridade de Cristo sobre diversos aspectos, principalmente do Antigo Testamento, da Velha Aliança. E aqui ele os adverte quanto à apatia deles. Ele fala: olha, eu tinha muitas coisas para dizer para vocês sobre esse sumo sacerdócio, mas vocês se tornaram negligentes no ouvir.
Vocês se tornaram incapazes de ouvir. Vocês poderiam estar comendo alimento sólido e estão bebendo leite ainda. Vocês precisavam, aí no capítulo 5, versículo 12, ele vai falar isso, de mestres para ensinar vocês os primeiros princípios. Mas ele diz, e aí o que você espera? Que ele vai fazer isso, né? Assim, olha, vocês poderiam estar ouvindo coisa mais madura, mas eu vou falar para vocês coisas básicas. O apóstolo Paulo fez isso, ele falou isso. Ele, eu poderia estar dando carne, mas vocês precisam de leite. O autor de Hebreus não faz isso, ele usa a mesma metáfora, mas diz, eu não vou fazer isso. Eu não vou repetir as coisas básicas para vocês. Até porque vocês têm que deixar o básico, que foi o que a gente já falou na semana passada, no capítulo 6, versículo 1 ao 3, ele diz, olha, vocês não devem retornar ao básico. Vocês precisam de mestres para ensinar o básico para vocês, mas não retornem ao básico. Se deixem levar rumo à perfeição. Por quê? E aí vem a advertência desse texto aqui. Porque é impossível renovar alguém para o arrependimento. Uma das coisas básicas que ele falou que eles precisavam ouvir de novo. Ele falou assim, é impossível renovar alguém assim. Então, não tente isso. Ou você é mestre, ou você é necessitado de ensino. Ou você é criança, ou você é maduro, perfeito. Então aqui, a exortação que ele está desenvolvendo aqui nesse trecho é assim, olha, deleitem-se, desfrutem da perfeição que vocês podem ser levados por causa da obra de Cristo Jesus. Se vocês permanecerem nos rudimentos, se permanecerem com essas necessidades de rudimentos, incapazes de ouvir, vocês simplesmente vão tentar crucificar Cristo de novo. Vocês vão desperdiçar o seu sacrifício. Vocês vão insistir em obras mortas, ao invés de obedecer o Deus vivo. Então esse chamado para o aperfeiçoamento, esse chamado para a perfeição, para ser capaz de discernir o bem e o mal, tem uma ironia aqui nesse texto muito interessante. Os leitores tinham necessidade de mestres para ensinar o básico, mas ele não vai falar sobre isso, ele vai voltar a falar sobre coisas difíceis. Por quê? Porque, e aqui está a advertência do texto, se vocês permanecerem nessa necessidade, vai chegar um momento que vocês não vão dar conta mais de retornar. Vai ser impossível vocês renovarem o arrependimento de vocês. Não vão ser possíveis lançar novos fundamentos porque a apostasia é irremediável. Esse é o ponto do texto. É impossível renovar arrependimento. Vocês têm que se deixar levar pelo que é perfeito, continuar na perseverança, dando evidências que vocês foram salvos. Então o tema desse texto aqui, que é a explicação, versículo 4 até o 6, ele explica o que ele começou a falar do 5:13 ao 6:3. Ele vai continuar aqui a argumentação. Tem uma partícula aqui que nas nossas traduções está porque, pois. Ela geralmente é usada para explicação. Ele vai continuar explicando aqui. E o que ele vai explicar? Eu tenho tentado organizar toda a epístola, mostrando como ele apresenta a superioridade de Cristo aqui. A gente pode dizer que o tema é a superioridade da crucificação do Filho, que é irrepetível. Crucificação é irrepetível, não dá para ser repetida. Veja, tem um padrão aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Num contexto que os ouvintes tinham necessidade de repetir os elementos básicos, versículo 11 a 13 do capítulo 5, e que ele não iria repetir os elementos básicos, porque era impossível renovar, repetir os fundamentos, o arrependimento. Então o autor aqui adverte da não possibilidade da repetição da crucificação. Não é possível crucificar o Filho de Deus de novo. E por que isso não é possível? Por que junto da superioridade da obra de Cristo vem a sua irrepetibilidade? Por que não dá para repetir? Por que ele não pode renovar? Por que não é possível voltar a esses pontos básicos? Dá para a gente organizar o texto? 3 coisas, dizendo que não é possível renovar, porque não é possível renovar o arrependimento, versículo 4 e 5. Não é possível renovar ou repetir essa renúncia que é feita na primeira parte do versículo 6, parte A. E não é possível repetir e renovar a crucificação, que é a segunda parte do capítulo 6. Não é possível renovar aqueles
que foram iluminados, que provaram da palavra de Deus, dos dons do Espírito, dos poderes vindouros. Não é possível renovar para o arrependimento, não é possível renovar essa renúncia, eles caíram, e não é possível crucificar de novo o Filho de Deus. Vamos explorar cada um desses pontos. Em primeiro lugar, não é possível renovar o arrependimento. Veja, vamos ler de novo 4 ao 5. Porque é impossível renovar novamente para o arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Veja como é que ele começa. Como eu disse para vocês, o texto começa, ele é uma explicação. Esse pois aí, significa que ele vai explicar o que ele acabou de falar. Ou seja, ele vai explicar por que eles tinham que deixar de serem negligentes no ouvir e por que eles tinham que se deixar levar pela perfeição, para a perfeição. A negligência deles, a advertência que o autor fala a respeito dessa negligência é porque essa negligência poderia chegar até um ponto, eles poderiam ficar sem ouvir a palavra de Deus, até um ponto em que não seria possível retornar, que não seria possível lançar de novo esses fundamentos. A palavra impossível aqui é um termo que, quando ele é aplicado à ação humana, principalmente às decisões morais, ele diz respeito à incapacidade, é incapaz de, vai ser incapaz de. Quem vai ser incapaz? Veja, tem uma mudança sutil aqui importante para nós. No versículo 1 a 3, ele usa a primeira pessoa do plural, nós. O tempo todo ele está falando nós. Aqui ele fala aqueles. Ele muda aqui. Aqueles sinaliza uma mudança. É um grupo, o artigo aqui é único, então ele está falando para um grupo específico só. Pode ser que esse grupo de fato existisse, ele soubesse quem são as pessoas na igreja, pode ser que ele não soubesse, mas ele achava que tem um grupo lá, aqueles que foram iluminados, que provaram, não é possível renovar para eles. Esse grupo dos impossibilitados, sejam pessoas em mente ou não, ele vai definir com vários verbos no particípio, isso é muito importante aqui, com um artigo apenas, é bem definido. E ele vai apresentar as características dessas pessoas. Essas pessoas que tornaria-se impossível para elas, não é difícil, improvável, é impossível elas renovarem o seu arrependimento. E vamos abrir um parênteses aqui, o grande problema dessa passagem é justamente equilibrar essas duas coisas. Por quê? Ele vai falar uma série de coisas aqui, uma série de particípios positivos, essas pessoas foram iluminadas, provaram do dom celestial, participaram da obra do Espírito Santo, ouviram a palavra de Deus, presenciaram os poderes da era por vir, coisas boas, e a gente pensa assim, são crentes, e aí por outro lado ele vai falar assim, mas caíram, e é impossível que se renove. A sentença negativa e positiva, a gente fala assim, bem, se é crente de fato, não podia cair, mas se caiu não era crente mesmo. Como é que equilibra isso? Essas sentenças, como é que eles podem ser iluminados e caídos? Como é que eles podem provar? Você consegue pensar nisso? Uma pessoa que provou, participou do Espírito, ouviu a boa palavra de Deus e aí abandonou para sempre. A gente não pode isolar essa passagem aqui, tanto da teologia toda de Hebreus, quanto da teologia bíblica, de maneira geral. Por quê? Apesar do autor abordar assim de maneira muito pastoral, cuidadosa, toda a igreja, ele faz uma distinção de dois grupos, sim. Em vários momentos ele usa nós, vós. Ele, inclusive, na continuidade desse texto aqui, no versículo 9 em diante, ele vai falar assim, mas vocês, aí ele volta, vocês, improvável que isso aconteça com vocês. Ele está falando para um outro grupo. É preciso distinguir isso aqui, pressupondo que existiam apóstatas no meio da igreja. Existiam pessoas que estavam ali no meio da igreja, provando de tudo aquilo, penetras, bons de bico, mas que não eram dos nossos, como disse o apóstolo João lá na primeira carta, no capítulo 2. E a teologia do pacto nos ajuda aqui. O Michael Horton, teólogo americano, escrevendo um capítulo sobre a segurança eterna dos santos, ele vai dizer que muitas vezes nós somos muito rápidos para dizer que existem dois tipos de pessoas apenas, os eleitos e os não eleitos, não é? Ou na dupla eleição, os eleitos e os eleitos para condenação. Só que essa comunidade dos eleitos tem uma outra comunidade, que é a comunidade da aliança. De fato, a teologia do pacto prevê um grupo de pessoas
há mais. Tem os não eleitos, tem os eleitos e tem os beneficiários da aliança, mas que não foram regenerados ainda. Você lembra do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que um cônjuge casado, um cônjuge não cristão, casado com um cristão, ele era santificado pelo seu esposo, pela sua esposa, ou mesmo os nossos filhos, quando nós os batizamos. Nós sempre falamos aqui quando batizamos crianças, que o batismo não as salva, não as regenera, são membros da aliança, eles estão dentro do corpo, eles são beneficiados, eles provam já agora, mesmo de maneira incompleta, das benéfices da palavra de Deus, do Espírito Santo, mas eles ainda precisam fazer profissão de fé. O Michael Horton ajuda a gente a entender que existe uma categoria daqueles que estão dentro da comunidade da aliança, participam das suas bênçãos, dos seus benefícios, mas não são regenerados. A tese básica aqui, que é uma tese que o John Owen, foi um tradutor das obras do Calvino para o inglês, um puritano importante na teologia do pacto, é que eles verdadeiramente ouviram o evangelho, essas pessoas, eles verdadeiramente ocuparam uma posição na igreja, mas nunca se converteram. O Gerhard dos Voos vai falar que é o aspecto fenomenológico da religião, é o fenômeno apenas, a gente está vendo só de fora, não estamos vendo assim dentro, o coração das pessoas. E o autor está advertindo os hebreus, ele está advertindo dos seus leitores, esses ouvintes que estão sendo beneficiados, que já estão lá há algum tempo, mas precisam tomar cuidado, porque se de fato eles não se arrependerem e confiarem nesse sumo sacerdote, vai chegar um momento que não mais vai ser possível se arrepender. Até porque esses termos que ele usa aqui, para iluminados, para provarem do Espírito, provar da palavra, apesar da gente olhar e carregar muito o sentido deles, são termos meio genéricos no grego. Algumas palavras aparecem só aqui, a gente não tem muitos elementos para explicar o que ele tinha em mente, a gente vai trabalhar cada um deles agora, mas a gente tem que ficar claro para nós que não tem aqui elementos claros da redenção. Por isso que eu fiz aquela distinção da comunidade dos eleitos, aqueles que foram de fato salvos, regenerados. O capítulo 6, no versículo 9, ele vai começar a falar e falar assim, olha, vocês dão prova do amor, vocês dão prova do trabalho, vocês dão prova que são salvos. Aqui não, é gente que provou, é gente que experimentou, é gente que ouviu, é gente que foi iluminado, mas ainda não deu sinais de regeneração. O que tem tudo de comum aqui é que todas são obras do Espírito Santo. Então a advertência deles aqui é contra um desrespeito claro à obra do Espírito Santo. O que ele fala? Veja aí de novo, olha os seus olhos para a sua Bíblia e veja, no versículo 4, diz que eles foram uma vez iluminados, basicamente diz que eles foram instruídos. O próprio autor de Hebreus, ele vai falar no capítulo 10, versículo 32, de que no começo da vida cristã eles foram iluminados pelo ensino. Era uma palavra normal para dizer, olha, eles saíram da obscuridade da ignorância em que eles estavam, eles de fato foram iluminados, teve uma vez, e não é uma vez no sentido quantitativo, uma vez foram iluminados, não, é no efeito qualitativo. Eles foram iluminados de verdade, suficiente, eficiente, que eles deixaram de estar em trevas e agora eles têm consciência. É por isso que se torna impossível renovados ao arrependimento, porque eles foram iluminados. A escuridão da ignorância em que eles estavam foi dissipada. Por isso que não é possível mais eles retornarem ao básico. Isso já foi feito. Mais do que isso, no versículo 4 também fala que eles provaram do dom celestial. Tem uma metáfora que é alimentar, de experimentar. Mas significa só isso, significa só experimentar mesmo. Até porque no capítulo 2, no versículo 9, o autor de Hebreus usa a mesma palavra grega para falar que Cristo experimentou da morte. Ele participou, ele teve aqui uma experiência concreta, real. E o que eles experimentaram é o que ele chama de dom celestial. Essa expressão conjugada só tem aqui, aparece uma vez no Novo Testamento, é muito genérica. Dom diz respeito a uma bênção, a uma dádiva, e celestial diz respeito à sua procedência, que não é daqui. Eles provaram algo que sua fonte, a sua origem é celestial e não terrena. Versículo 4 também diz que eles se tornaram participantes do Espírito, tiveram participaram de alguns dos benefícios que só o Espírito Santo pode dar.
O mesmo que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Coríntios, dos cônjuges ou dos filhos dos crentes, que também participam da santificação, experimentam aspectos de uma vida santa. É o que ele vai falar aqui no versículo 5, provam da boa palavra de Deus e dos poderes vindouros. Outra metáfora para falar de que eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram a boa palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. O termo aqui para boa é um termo para excelência, kalon. O kalos era aquele que era bom, belo, verdadeiro. Eles ouviram a palavra de verdade. Eles não ouviram assim um falso evangelho, metade do evangelho. Não, eles ouviram a palavra de Deus. Essas pessoas aqui, eles provaram dos poderes do mundo vindouro. Isso aqui é o que a gente chama de escatologia realizada. Eles já experimentaram agora, no meio da igreja, aquilo que vai ser pleno. Outrora, eles já viram como é que é, pelo menos um fragmento, uma avant-première da vida debaixo do reinado de Cristo. Tudo eles experimentaram, porque eles estavam participando da igreja. Veja quantas coisas, antes da gente se perguntar o que isso significa para nós, e eu aplicar isso aqui na vida de vocês, vejam quantas coisas as pessoas que não eram cristãos mesmo, não tinham ainda sido regenerados, mas já tinham provado, que já tinham participado. Vejam de quantas benéfices um não cristão, no meio do povo da aliança, pode participar. Só que o que o autor de Hebreus está nos ensinando aqui, é que ele adverte os seus ouvintes que a negligência no ouvir, a negligência quanto à iluminação do Espírito, quanto a provar da palavra de Deus, quanto a experimentar dos dons vindouros, da era vindoura, isso aqui, essa negligência pode chegar a um ponto que se torna impossível renová-los ao arrependimento. Talvez vocês ouvindo tudo isso fiquem se perguntando assim, nossa, mas é muito, né? Uma pessoa dessa, ela foi iluminada, ouviu a boa palavra de Deus, viu sinais concretos da era vindoura e ela não se arrepende, e isso se torna impossível de renovar? Sim. Eu quero mostrar para vocês que não é só aqui. Toda a Escritura mostra, no Antigo e no Novo Testamento, essa mesma dimensão. Vou começar do novo, no próximo ponto eu falo um pouco do antigo. Na parábola do semeador, lembra do Senhor Jesus na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, ele diz que um semeador saiu a semear, jogou sementes, caíram em campos diferentes. Veja, o mesmo semeador, a mesma semente, só que os campos eram diferentes. E aí um dos comentadores, o F.F. Bruce, ele vai chamar a atenção de que ninguém conseguiu ver a diferença da semente que caiu no solo bom e na semente que caiu no solo rochoso, que demorou um pouco até que ela secasse e morresse. Enquanto estava lá, parecia que era o mesmo solo, parecia que ia dar o mesmo resultado, mas o tempo mostrou que não frutificou como frutificaria, ou mesmo no solo que tinha espinhos e que até cresceu, mas o espinho sufocou a palavra de Deus. O que o Senhor Jesus está ensinando aqui é que tem um tempo necessário para ver a diferença. A mesma semente, o mesmo semeador, solos diferentes com tempos diferentes. Agora você fica pensando, tá bom Pedro, mas ele usou expressões fortes como ser iluminado pelo Espírito, provado o Espírito. Vou te lembrar um outro exemplo, Atos capítulo 8, você se lembra do mago, Simão o mago? Simão o mago, quando ele viu o apóstolo Paulo, Pedro, quando ele viu ali os apóstolos fazendo milagres, ele aproximou-se daquilo ali e aquele poder chamou muita atenção dele. E ele então queria aquele poder, orou, pediu para as pessoas colocarem a mão nele ali, ele recebeu imposição de mãos, ele provou de alguma maneira, de alguns aspectos da nova vida, mas depois o apóstolo Pedro vai o confrontar, dizendo que o coração dele ainda estava cheio de inveja e de maldade, e posteriormente tornaria-se um inimigo da fé cristã. Veja, provou, teve desejo, participou, viu coisas, mas com o coração ainda cheio de inveja e maldade. Você fala, Pedro, mas os poderes da era vindoura, a boa palavra de Deus, o Senhor Jesus, o Sermão da Montanha, terminando o sermão lá no capítulo 7, ele vai dizer que nos últimos dias chegariam pessoas para ele dizendo, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônios. Jesus não fala para eles assim, olha, eu lembro disso, eu lembro que vocês participaram um pouco, mas depois vocês saíram, né, e pecaram e não se arrependeram. Ele fala, eu nunca vos conheci.
Não é que ele conheceu uma época e depois deixou de conhecer. Essas pessoas fizeram tudo isso, Jesus não questiona o que eles fizeram, ele questiona que ele não os conhecia. E aí sabe o que ele fala para eles? Apartem-se de mim aqueles que praticam a maldade. Porque fazer todas essas coisas sem estar em relacionamento mesmo com Deus é fazer maldade. Mesmo que você esteja curando em nome de Jesus, expulsando em nome de Jesus e pregando em nome de Jesus. Essa é a advertência desse texto. É a mesma coisa que o autor está advertindo aqui. Ele poderia estar falando mais para eles, ele poderia estar dando um alimento sólido, eles poderiam estar desfrutando mais sobre o sumo sacerdócio de Cristo, mas eles eram negligentes, eles precisavam do básico, só que ele não ia repetir o básico, porque para eles tornara-se impossível provar de tudo isso e cair. O perigo que essas pessoas corriam é que, apesar dos anos nessa condição de amigos do Evangelho, amigos da igreja, não mostravam evidências da salvação. O tempo todo ele está falando sobre isso, sobre a perseverança deles, porque eles evidenciariam assim de que Cristo os alcançou. É exatamente assim que o texto continua. Dá uma olhada. Chega um pouquinho para frente, no capítulo 6, versículo 9. Veja a diferença dele descrevendo os membros da igreja que tinham sido de fato regenerados. Mas de vós, mudou a pessoa, veja. Ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Então, as coisas que acompanham a salvação, sua obra, seu trabalho, e do trabalho do amor para com os seus nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, olha o tema da negligência de novo, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Veja a advertência dele aqui. Todos esses sinais, a iluminação, a boa palavra, provar do Espírito, não eram suficientes, não significavam muita coisa. E para a igreja verdadeira, ele também fala, olha, tomem cuidado, não se deixem enganar por essas coisas, permaneçam fiéis. Essa é a primeira lição do texto. A superioridade na crucificação do Filho, ela é irrepetível, porque não é possível renovar o arrependimento. Mas, além disso, agora no versículo 6, ele começa com uma expressão que mostra que também não é possível repetir a renúncia que eles fizeram. Veja, e caíram. Aqui o autor contrapõe toda aquela experiência positiva, com outro particípio agora, a experiência positiva que eles tiveram com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com uma renúncia irretornável também. Veja, o termo que aparece aqui, aparece só aqui, na Bíblia inteira, uma vez só no Novo Testamento, genérico, metafórico, significa cair ao lado, perder-se. Então, assim, a possibilidade de a gente fazer extrapolações em cima desse termo é fácil, justamente porque a gente não tem muito material em volta dele, mas basicamente, seguindo o fluxo da argumentação, cair aqui significa não continuar. Porque ele tinha falado no verso 3 do capítulo 6, falando assim, olha, deixem-se levar à perfeição, deixem-se levar à maturidade. E aqui ele fala assim, olha, eles caíram, eles não se deixaram levar à perfeição, e por isso impossibilitaram a renovação. Porque é uma recusa definitiva. O verbo aqui está no aoristo, é uma ação completa. Eles caíram. Acabou. É uma ação que completou-se. É um resultado definitivo da incredulidade dele. O que o autor de Hebreus está ensinando para mim e para você aqui, advertindo os seus ouvintes da negligência da gente permanecer nessa condição, demorado para ouvir, meramente amigo da igreja, sem dar evidências de que de fato nós somos alcançados, é que é impossível renovar essa renúncia, essa ação completa. E eu falei para vocês que essa era uma teologia presente em toda a Escritura, isso vale também para o Antigo Testamento. Um dos episódios mais marcantes da Escritura que mostra isso é o episódio de Cades Barneia, que é quando os 10 espias voltam, depois de terem ido a Canaã, visto tudo, e eles vão dar um relatório. Você se lembra o que aconteceu ali em Números capítulo 14? E aí depois de tudo que eles viram, os cachos de uva, eles dão um bom testemunho, eles falam, mas a terra tem gigantes,
a gente vai morrer ali. Não vamos. A incredulidade deles. O autor de Hebreus, inclusive, já havia trabalhado isso no capítulo 3 e 4. Ele já tinha mostrado sobre aquela geração que havia perecido no deserto, que havia caído no deserto. E ela começou aqui, nesses espias que voltaram, com as suas mãos cheias de provas palpáveis da terra prometida, igual aqueles amigos do evangelho ali da igreja, aqueles penetras bons de bico, que tinham provado também dons celestiais da parte do Espírito, ouvido a boa palavra de Deus. Eles tinham na mão que a vida deles era muito melhor debaixo do reinado de Cristo do que fora, e mesmo assim, eles ainda disseram: não vamos dar conta, temos medo, vamos ficar aqui. Ter visto e experimentado as bênçãos do novo regime anunciado por Deus não é suficiente para enfrentar a incredulidade. Essa é a advertência, esse é o perigo da apostasia. Ele é real, ele é antigo e ele é muito sério. Até porque, se você se lembrar, em Números 14, a partir do versículo 39, narra que no dia seguinte, depois que Deus anuncia a sentença de que eles não entrariam na terra, por causa da incredulidade deles, eles oram, eles choram, eles pedem perdão para Deus e eles não entram. E aí eles vão, desobedecem, entram por conta própria na terra e perecem lá e morrem. Porque eles chegaram em tal momento que era impossível renovar essa renúncia deles. Chegaram no momento que era impossível insistir de novo, porque eles caíram. Veja a seriedade disso para nós. Veja como que esse prolongado estado de negligência pode nos colocar numa condição de incapacidade irreversível para a gente se arrepender. Muita gente indo atrás dos sinais palpáveis da nova vida, e tem vários. A nova vida no reino de Deus, ela é cheia de dons celestiais, de boa palavra de Deus, de já provarmos aqui aquilo que está por vir, mas isso não é suficiente. Não fique se fiando só nisso, não fique buscando só isso. É preciso perseverança, dar sinais, evidenciar de que fomos salvos. E em terceiro e último lugar, a superioridade na crucificação do Filho irrepetível, porque não é possível repetir o arrependimento, não é possível repetir e renovar essa renúncia, mas em terceiro lugar, a partir do versículo 6, não é possível renovar a crucificação também. Veja o que diz: sim, é impossível, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Aqui a gente chega ao clímax do argumento do autor, em que aquela temática da repetição que eu mencionei para vocês assume o seu auge, num tempo em que eles precisavam de repetir os fundamentos, em que não era possível recolocar fundamentos, que era impossível trazer o arrependimento de novo. Então o tempo da repetição. O que eles estavam tentando fazer? Repetir o sacrifício de Cristo. E agora o tempo aqui do verbo muda para o presente. Eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ele à zombaria. De maneira geral, essa expressão, inclusive, é muito parecida com o que o autor vai usar no capítulo 9 e 10. Ela significa a impossibilidade de renovar a crucificação, claro, histórica. Não era possível fazer de novo a encarnação, a historicidade dela, irrepetível, mas também é uma espécie de desprezo da cruz, era um desprezo com o sangue de Cristo derramado. Agora, ele não só fala de uma mera rejeição da morte de Cristo, ele fala de uma repetição da crucificação, que torna a condição desses iluminados impossível. A conexão do argumento é a seguinte: uma vez que você é negligente em ouvir a palavra de Deus, que ele falou lá no capítulo 5, você não pode aprender do alimento sólido. E o que era o alimento sólido? Jesus como sumo sacerdote, o Jesus como aquele que oferece um sacrifício perfeito, Jesus como aquele que não é só o sacerdote que leva o sacrifício, mas ele próprio é o sacrifício, e o sacrifício feito de uma vez só. Querer repetir o sacrifício na cruz era simplesmente ignorar justamente esse ministério de sacerdócio dele, de sumo sacerdócio. O que está acontecendo aqui é que, além disso ser impossível de ser feito, isso era vexatório, era submeter o sumo sacerdote à zombaria do seu sacrifício perfeito, dizendo que era necessário fazer de novo.
Um texto que ajuda a gente a entender isso é o capítulo 9, a partir do versículo 24. Abre a sua Bíblia, Hebreus 9, 24. Em Hebreus 9, 24 você vai ver como que o autor, que está escrevendo para um público oriundo, conhecedor, proveniente ou até mesmo tentado a retornar ao judaísmo, veja o que significava repetir a crucificação. Hebreus 9, 24 diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou no próprio santuário, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. O que o autor de Hebreus está querendo ensinar para mim e para você, advertindo-nos contra essa condição prolongada de negligência no ouvir, é que poderia chegar a um ponto que seria impossível renovar o arrependimento, pela impossibilidade de renovar essa renúncia, porque também era impossível renovar a crucificação. Aqui, a morte de Cristo não pode ser comparada aos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram repetidos, justamente porque eles eram sombras daquilo que haveria de vir e que por eles mesmos não perdoavam ninguém, apenas sinalizavam. Se Cristo não fosse um sumo sacerdote, como ele começou essa sessão dizendo que gostaria de continuar ensinando para eles, mas eles eram negligentes para ouvir isso, ele deveria morrer várias vezes, com sangue alheio, sangue de animais. Mas como Cristo é o sumo sacerdote, como o sacrifício dele é perfeito, de uma vez por todas, suficiente, é o cumprimento de todos aqueles outros sacrifícios, continuar na perfeição, evidenciar, dar provas de que fomos alcançados, não cair, não parar, é justamente satisfazer-se nesse sacrifício perfeito de Cristo. A advertência aqui para eles é que se eles não se satisfazem, eles estão dizendo que Cristo não é suficiente para purificá-los, mantê-los na perfeição, mantê-los santos. Eles tinham sido iluminados, eles não poderiam voltar para as sombras que eram os outros sacrifícios. Isso serve para mim e para você também, para a gente não permanecer negligente quanto ao sacrifício último de Cristo Jesus, de que não tem nada, nenhum outro, nem mesmo a possibilidade de repeti-lo, a necessidade de repeti-lo, uma vez que o sumo sacerdote entrou no verdadeiro santuário. Todos os outros templos e santuários, toda a teologia do templo, do Antigo e do Novo Testamento, é uma sombra daquilo que é o verdadeiro santuário que ele entrou, ofereceu a si mesmo como sacrifício, para que a gente não precisasse mais repetir. Porque se chegar nesse ponto, torna-se impossível para nós e zombaria para o Filho de Deus. Se a gente fizer isso, permanece negligente, e além de precisar de mestres para nos ensinar os rudimentos, o comecinho da coisa, a gente entra numa condição que é impossível de retornar, sair de lá. Essa é a advertência. É uma advertência tanto para os amigos do Evangelho, os amigos da igreja, aqueles que provam, e que devem provar mesmo, e que devem experimentar mesmo, dos benefícios de ser parente, filho, cônjuge de um membro da aliança, mas que não devem permanecer nessa condição a tal ponto de não conseguir voltar. E aos crentes e à igreja dar evidências que não está nessa condição. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pela sua palavra, que nos adverte, que é dura, mas que não nos deixa no escuro, nos ilumina, a boa palavra que a gente prova,
os benefícios, os dons celestes que a gente participa aqui na igreja. Nós te louvamos por isso. Pedimos que o Senhor não nos deixe penetras na igreja, não nos deixe assim como quem não foi convidado. Nós queremos ser convidados, assim como o Senhor Jesus contou, que saiu para as ruas convidando gente que não era digna para poder participar da sua festa, das suas bodas. Nós queremos esse convite, Deus. Nós queremos ser membros dessa comunidade, verdadeiros, com a boa profissão, com as evidências, com os sinais, frutificando, Deus. Te pedimos por aqueles que ainda não fizeram essa boa profissão, nossos cônjuges, nossos filhos, os nossos amigos, alcance-os, Deus. Tem misericórdia da vida deles, mostra para eles, Deus, como eles foram iluminados, o quão bom é o que eles provaram, ajude-os, Deus. Não os deixe cair, não os deixe nessa condição impossível de arrependimento, Deus. Tem misericórdia. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. Amém e amém.